Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é a professora Lucilene Farias, de Química, e eu venho aqui para a gente estudar um pouquinho sobre a química orgânica. A química orgânica é esse ramo da química que estuda os compostos do carbono. Só relembrando que o carbono ele forma 4 ligações químicas, ok? E uma propriedade muito importante que ele tem é a propriedade do encadeamento. Ele pode formar várias cadeias de formas diferentes. Bem, aqui nós temos, e vamos, de acordo com essas cadeias, classificar os carbonos de uma cadeia carbônica. Então, nós temos aqui, né, no nosso slide, os átomos de carbono. Esses carbonos, eles estão interligados entre si em uma cadeia carbônica. Porém, cada um vai receber uma classificação de acordo com a quantidade de carbonos que ele vai estar diretamente ligado. Vamos enumerar os carbonos dessa cadeia. Uma vez enumerados, vamos prestar atenção aqui em cada carbono desse. O carbono 5, por exemplo. O carbono 5 está ligado diretamente ao carbono 7, ao carbono 4, ao 6 e ao carbono 8. Por ele estar ligado diretamente a 4 carbonos, ele vai ser classificado como sendo carbono quaternário. O carbono 2 está ligado diretamente ao carbono 1, 3 e 4. Ele vai ser classificado como sendo carbono terciário. O carbono 8 ele está ligado diretamente ao carbono 5 e ao carbono 9, o que vai lhe dar uma classificação de carbono secundário. E, por fim, o carbono 1, classificado como sendo um carbono secundário, por estar ligado diretamente a apenas um carbono, que é o carbono 2. Vamos fazer uma questão para fixar melhor esse conteúdo. Considere a cadeia a seguir. Então, nós temos aqui uma cadeia carbônica. Observe simplesmente os carbonos, ok? E pede assim, os carbonos numerados classificam respectivamente como? Então, você vai classificar carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Ele só vai ter essa classificação porque ele só forma 4 ligações químicas. Então, observe aqui. Esse carbono 1, ele está ligado diretamente a 1, então ele é o carbono primário. O carbono 2 está ligado diretamente a 4, quaternário. Carbono 3, ligado diretamente ao carbono 2 e 4. Carbono secundário. Professor, tem uma dupla ligação aqui. Essa dupla ligação não interfere nessa classificação. Ele tem uma dupla ligação, porém ele só está ligado a este carbono e a este. Ligado por dupla ligação, mas é com o mesmo carbono. Então, carbono secundário. E, por fim, o carbono 4. Classificado como terciário porque está diretamente ligado a esse carbono, a esse e a esse. A alternativa correta será a letra B, primário, quaternário, secundário e terciário. Próxima questão. A cadeia carbônica abaixo apresenta X quantidades de carbono primário, secundário, Z, terciários e K carbonos quaternários, sendo os números X, Y, Z e K, respectivamente. Então, vamos ver quantos de cada um desses está presente na cadeia. Vamos lá? Olhando para a telinha aí, carbono primário, nós temos todos esses da extremidade. Tá vendo? Eles estão ligados diretamente a um único carbono. 5 carbonos primários. Carbonos secundários. Nós vamos ter esse e esse, ó, ligado diretamente a 2. 3 carbonos secundários. Carbonos terciários. Carbono terciário aqui, ó, este é o carbono terciário, então só tem um. E quaternário, nós temos esse aqui. Apenas um também. A alternativa correta será letra A. 5 primários, 3 secundários, 1 terciário e 1 quaternário. E esses átomos, uma vez classificados, eles fazem parte de uma cadeia. E como é que essas cadeias podem se apresentar para nós? Então, veja aqui. Nós temos primeiro a representação da fórmula plana. O que é uma fórmula plana? Aquela que, né, ela num plano, você vai escrever no seu caderno, vai dar um plano. E o que significa cada coisinha dessa? Então, aqui, ó, cada C desse carbono ligado por 4 ligações a outros elementos. Nesse caso aqui, ó, uma ligação simples com o hidrogênio, com os hidrogênios e entre os carbonos. A fórmula plana, ou estrutural aberta, também pode ser chamada assim, ela mostra todas as ligações que o carbono forma. Pode ver que todas as ligações estão demonstradas aqui. Nós teremos também a fórmula condensada. O que seria a fórmula condensada? Se a gente for escrever todas as fórmulas estruturais planas, abertas, então elas são grandes. Então, é mais simples a gente condensar para poder estar passando, escrever no caderno. Então, como seria uma fórmula condensada? A fórmula condensada, olhando aqui para o slide, ó, aqui não tem 3, ó,
um carbono, 1, 2, 3 hidrogênios. Na fórmula condensada, nós vamos omitir ou ocultar as ligações entre o carbono e o hidrogênio e vamos mostrar apenas ligações de carbono com carbono, ok? Então, para esse carbono aqui, ó, H3C. 1, 2, 3 carbonos, H3, ó, coloco um 3 isso aqui, que indica a quantidade de átomos que está ligado ao carbono. Aqui nós vamos ter 3 hidrogênios ligados a esse carbono. Para esse carbono aqui do meio, ó, esse aqui, segundo carbono, tem C e 2 hidrogênios. Então, CH2. Por que aqui ficou o hidrogênio depois? Como aqui é um carbono de extremidade, vai colocar H3C. Nesse aqui, CH2. O mesmo acontece com esse, ó, CH2. 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 E, por fim, esse carbono aqui, que tem 1, 2, 3 hidrogênios ligados a ele. Então, CH3. Vejam que na fórmula condensada, a gente só oculta as ligações que ele forma com o hidrogênio. A outra forma também da gente representar essas estruturas, as cadeias carbônicas, seria a fórmula de linha. O que é a fórmula de linha? A palavra já está falando. Ela vai ter apenas linhas. E no encontro de cada linha dessa, é como se tivesse um carbono. E se não aparece outro elemento químico, o elemento que vai estar lá é o hidrogênio, ok? O hidrogênio está sempre ligado ali ao carbono e a gente vai ocultar também isso. Se for um elemento diferente do hidrogênio, é que ele aparece. Senão, ele pode também ser ocultado. Observe aqui a fórmula no slide. Então, ó, esse traço representa o primeiro e o segundo carbono. Em cada pontinha dessa, um carbono. Do segundo para o terceiro carbono, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos representar essa estrutura por traços. O que significam esses traços? Ah, professora, eu sempre estou vendo um zigue-zague. Espera aí, não pensa assim. A partir de agora, você vai pensar nessa fórmula onde cada traço desse indica ligações entre carbonos. Então, em cada extremidade, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ok? Se não aparece outro elemento, sabendo que o carbono forma 4 ligações, nós completamos as outras ligações com hidrogênio. Subtende-se que o hidrogênio está ali presente. Classificação das cadeias carbônicas. Vamos à classificação de cada uma delas agora. As cadeias, elas podem ser cadeias abertas ou cadeias fechadas. Tem a classificação. Como é que se classifica? De acordo com o quê? As cadeias abertas são aquelas que vão possuir extremidades. As cadeias fechadas não possuem extremidades. Então, um exemplo aqui, ó, no slide, tá vendo? Aberta. Possui 2 extremidades. A de baixo tem 1, 2, 3 extremidades. Assim como as demais. Veja a diferença da cadeia fechada. Não possui. Vendo aqui, ó, carbono ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono. Então, está fechada a cadeia. Assim como esse outro exemplo de cadeia fechada também. As cadeias abertas também podem ser chamadas de acíclicas ou alifáticas. Elas podem ser classificadas quanto ao número de extremidades. Então, tem uma cadeia normal quando ela apresentar apenas 2 extremidades. Veja, essa aqui, ó, cadeia normal. Tá vendo? Abertinha, 2 extremidades. E temos cadeia ramificada, quando ela possui mais de 2 extremidades. Veja que aqui eu tenho a cadeia, tenho 1, 2, 3 extremidades. O mesmo acontece com a cadeia abaixo. Então, cadeia ramificada, mais de 2 extremidades. Cadeia normal, apenas 2 extremidades. Quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, ela pode ser saturada ou insaturada. As cadeias saturadas, elas possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Toda a classificação que a gente for fazer é sempre observando o que está ocorrendo entre os carbonos. Então, se tem uma ligação dupla, uma ligação tripla entre os carbonos, a gente vai dizer que essa cadeia ela é insaturada. Okay? Como a gente vê aqui no slide. Então, cadeia saturada, só ligações simples entre os carbonos. Cadeia insaturada, ligação tripla ou dupla, tá vendo? Entre os carbonos. Quanto à presença de um heteroátomo, o que é um heteroátomo? É um átomo diferente do carbono que esteja entre eles. Então, veja aqui. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, quando ela apresentar apenas átomos de carbono numa cadeia,
na cadeia principal, ou se ela tiver o heteroátomo. O que é o heteroátomo? Olha aqui, ó, a cadeia com o heteroátomo. Ela tem o oxigênio entre os carbonos, ok? Então, ela é classificada como sendo heterogênea. Se o oxigênio não tivesse entre os carbonos, ele não seria um heteroátomo. Uma dúvida. E esse hidrogênio, professora, está entre os carbonos? Não. Lembre-se que isso é uma fórmula condensada. Aqui esse hidrogênio está só ocultando uma ligação que há aqui, a parte entre o carbono e ele. Mas nós não temos aqui um heteroátomo. O heteroátomo é quando o oxigênio ou o hidrogênio vem entre os carbonos, ok? Vamos classificar essa cadeia aqui, no exercíciozinho de fixação. Então, vejam aqui. A cadeia carbônica a seguir classifica-se como? Então, observando a cadeia. Ó, vamos pensar assim, só os carbonos para essa classificação. Ela é uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada? Ela é uma cadeia aberta, ó, possui duas extremidades. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Ela é uma cadeia saturada, porque ó, só tem ligações simples entre os carbonos. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea, porque ó, tem um oxigênio entre os carbonos. Ela é uma cadeia aberta normal ou ramificada? Ela é normal. Por quê? Porque ela possui apenas duas extremidades. Então, a alternativa correta seria cadeia aberta, saturada, homogênea e normal. Podemos classificar a cadeia carbônica da seguinte forma. Vamos apresentar outra aqui. Ok? Ela é uma cadeia aberta ou fechada? É uma cadeia aberta. Ela é ramificada? Sim. Ela apresenta ó, mais de duas extremidades. Ela é insaturada? Por quê? Ó? Porque tem uma dupla ligação e é heterogênea pela presença do oxigênio. Bem, pessoal, essa foi uma breve explicação sobre as estruturas das cadeias, certo? E os carbonos. Fica ligadinho que eu vou postar novamente outros vídeos dando continuidade a esse assunto, ok? Um grande abraço, se inscreve aí no canal e vamos, nessa época de pandemia, tentar estudar juntos e amenizar um pouco os que nós estamos vivendo. Grande abraço, tchau!